Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a proposta da aula de Sociologia desta semana, a gente vai estudar um conceito bastante trabalhado nas aulas de Sociologia, o conceito de cultura de massa. E aí a gente vai passar a entender que a nossa cultura, ela é, vamos dizer assim, uma espécie de uma lente pela qual a gente vê o mundo. A partir da minha criação, do que a tradição me ensinou, eu passo a ver a cultura do outro, a sociedade, os outros países e os outros costumes, e aí eu vou fazendo interpretações de como é a cultura do outro e como é o outro na sua diferença, sendo então diferente aí de mim. Mas aí a gente vai entender, alunos, que viver é justamente se deparar com as diferenças, né? A gente pode pensar, por exemplo, no Brasil tem a cultura chavante, a cultura nordestina, a cultura carioca, a cultura mineira, ou seja, a gente está sempre se deparando com hábitos e costumes e conhecimentos de uma grande riqueza no sentido da diversidade, né, da diferença que existe aí nesses vários povos e nos seus costumes. Sendo então a cultura, alunos, uma capacidade, ao mesmo tempo uma especificidade do ser humano. Pensar o homem é pensar um ser cultural. Por quê? Porque o homem, ele produz, ele cria cultura, ele não fica parado só no seu biológico, né? Por isso que nós somos chamados de seres culturais. Se a gente pensar um pouco, nós continuamos a ser animais, em todas as necessidades animalescas por instinto natural. Nós temos os nossos instintos, que é igual a todos os outros animais. Mas por produzirmos cultura, né, nós mudamos e elaboramos rituais para executarmos os mesmos, ou seja, aquelas necessidades naturais que nós temos. É importante lembrar que já passamos por várias experiências onde certas culturas, em certo momento, legitimaram teorias distorcidas de uma raça superior e evoluída em relação a outra. A gente já passou aí pelo nazismo, o holocausto, por várias questões sociais das quais teorias embasaram comportamentos que levaram a, vamos dizer assim, a crueldade, a perseguição, a tortura e a mortes em grande escala. Então é importante pensar que nós temos as nossas diferenças, mas que ninguém é melhor que o outro, né? Que cada cultura tem a sua importância, a ideia de um relativismo dentro da sociologia. Cada cultura tem a sua importância e é relevante para aquele determinado povo, naquele determinado território. Então não existe uma melhor ou uma pior, né? E aí a gente vai ver que várias dessas ações ao longo da história eram disfarçadas de ações civilizatórias, né? Vamos pensar lá, quando se depararam com os povos nativos, né, que a gente chama de indígenas, as primeiras escritas sobre os índios eram criaturas disformes, né, que não tinham educação, que não vestiam roupas e que viviam no mato, né, de forma livre e que não tinham religião, não tinham cultura, não tinham nada. Então a gente percebe que o olhar do outro colonizador é sempre como aquele que tem que vir colonizar e impor a sua cultura, mas não percebe e não para pensar que aquele povo já tinha a sua cultura, já tinha os seus hábitos e costumes e seu jeito de ser enquanto sociedade ali, né? Enquanto uma civilização, embora primitiva, mas com a sua cultura. Então a gente vai ver que muitos discursos na sociedade são disfarçados de ações civilizatórias. Não, eu vou lá levar a civilização. Mas na verdade existe a ideia da exploração e de uma imposição de uma nova cultura através da religião, de costumes e do próprio idioma. Coisa que aconteceu aí ao longo da nossa história, né? Logo no início dela. Aqui podemos também refletir, alunos, sobre uma questão sobre a cultura erudita e a cultura popular, onde ocorre uma discriminação, em que de um lado se reforça a cultura de uma elite, de pessoas finas e de riqueza, e a outra de uma cultura de pessoas pobres, né? E de pouco conhecimento. Muitas das vezes aí é um discurso que às vezes se propaga dentro da sociedade bem distorcido, né? Já há a cultura organizacional, que é um pouco do que a gente fala, né, de que cada estabelecimento tem a sua estrutura, a sua política de organização. E a grande questão é pensar que a cultura, alunos, ela é relativa, né? E que cada uma tem a sua importância e que não cabe a nós, de forma alguma, em definir qual é a melhor e qual é a pior.
em sociedade passou a industrialização a interferir, então a gente vai ver ao longo dos estudos, diretamente na cultura, tornando-a de massa. Mas aí nos vem um outro questionamento: o que é cultura de massa? Ou melhor, você já ouviu essas frases, alunos? Comprei algo de que eu não precisava, com um dinheiro que eu não tinha. Vocês já ouviram isso? Parece familiar? Né? Não sabia que precisava disso até agora. Ou o que a gente em sociedade é levado a consumir? Por que essas ideologias são tão facilmente aderidas por nós no nosso comportamento? Porque a sociedade ela acaba nos controlando em ter que comprar bolsas da moda, sapatos de última moda que está aí todo mundo usando, né? Celulares ou relógios, enfim, roupas caras e que muitas das vezes a gente nem sequer vai usar direito ou usar mesmo, né? Em que coisas que são necessárias e fundamentais a gente nem compra. Por que nós fomos, né, tomados por esse desejo de consumo? Já pararam para pensar nisso? Será que a sociedade tem alguma coisa a ver com isso? Ou não, eu estou escolhendo porque é a minha autonomia, eu estou sendo livre. Então a nossa aula de hoje a gente vai justamente questionar isso. O que a cultura de massa introduziu em nós? Colocou esse comportamento muitas das vezes irrefletido, ou seja, de não refletir para tomar decisões, de agir sem pensar, né? Então, desde já agradeço a atenção de vocês, alunos, e até a próxima aula.